Ok, obrigado, pastor Décio, graça e paz a todos. Como o pastor Décio disse, meu nome é pastor Webster. Eu moro em Horizonte, no estado do Ceará, né? Sou pastor da Segunda Igreja Batista Sétimo Dia aqui de Horizonte e conheço esse casal maravilhoso, a gente brinca que são os Flávios, lá quando eu pastoreei a Igreja Batista Sétimo Dia, lá de Porã, né? Nós firmamos uma amizade muito bonita, né? E nós, eu, minha esposa, meus filhos, amamos esse casal tão abençoado que é, como diz o meu filho, o Batman e a Batgirl, né? Que é o pastor Décio e a Flaviana. Flaviana, meu Deus, eu estou errando também. E conversando hoje, depois do almoço, o pastor Décio me convidou para trazer uma mensagem, né? E eu fiquei muito feliz, né? Nesses tempos tão difíceis que nós estamos. Ele falou que está em uma série de mensagens falando sobre a paixão pela colheita. E não podemos ter uma paixão pela colheita se não amarmos o servir a Deus. Eu já mando um abraço também para o pai do pastor Décio, né? O pastor Décio também, uma pessoa muito que eu admiro muito, né? Como também todos os demais. E eu começo a citar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1, que diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E o versículo 4, a gente pula para o 4, diz, ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Quando nós temos paixão, o amor pelo serviço, pela colheita, isso é um exemplo a nós que devemos, como servos de Deus, saber que se não amarmos a Deus da maneira correta, nós vamos nos frustrar. Até porque servir a Jesus, servir a sua obra, traz um desafio constante. Hoje mesmo nós passamos um desafio de estarmos mais em casa do que nos templos. Mas, de modo nenhum, isso vai nos fazer desanimar. Ou seja, os desafios podem, às vezes, nos frustrar. E nessa constância de luta que nós temos, se nós não amarmos a Deus, nós não vamos conseguir a paixão pela colheita. Mas devemos entender que para servir a Deus é necessário alguns desafios em nossas vidas. E o primeiro desafio, meus queridos, é negar a si mesmo. Né? Em Mateus 16, 24, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O desafio de viver uma vida de serviço requer que nós neguemos a nós mesmos, para que possamos amar ao serviço de Deus. E amar o serviço de Deus necessariamente é um desafio constante nas nossas vidas. E o negar a nós mesmos é mais difícil ainda. Por quê? Porque nós temos os nossos desejos, nossos anseios, nossas vontades. E um pastor amigo meu, que infelizmente já faleceu, um mentor meu, pastor Jonas Summer, ele disse que devemos deixar de sonhar os nossos sonhos e permitir que Deus sonhe os nossos sonhos, dele para nós. E conforme a Fabiana falou, a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Ou seja, como é que eu faço para negar a mim mesmo? O apóstolo Paulo diz o seguinte: logo já não sou eu que vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Ou seja, no momento que eu passo a servir a Deus, eu não vivo mais a minha vida para mim, mas para Cristo. Mas como eu vivo esse viver? Uma coisa que devemos aprender, queridos, é que nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, para entender o que Ele fala aos nossos corações. No princípio da criação, no Jardim do Éden, havia uma comunhão constante entre Adão, Eva e Deus. Ao ponto de Deus vir toda tarde estar ali com Adão. Mas, infelizmente, nossos pais pecaram primeiro, né? E todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Deus não desistiu nem de Adão, nem de Eva. Tampouco ele desiste de nós, porque tudo nós perdemos. Só não perdemos o amor de Deus. Perdemos a vida eterna, perdemos o paraíso, perdemos a comunhão que tínhamos, mas o amor de Deus não perdemos, porque Deus sempre nos amou. Mas devemos saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, e aí nós devemos aprender a ter uma intimidade através da sua palavra. E como servos, devemos ler principalmente os 4 evangelhos. E ali fazer uma avaliação do que Jesus faz em cada situação que nós passamos também. E vamos avaliar com quem nós estamos parecidos. Com Jesus ou com os fariseus? Ou seja, eu devo negar a mim mesmo e começar a andar da forma que Jesus andou, que leva ao próximo desafio, que é seguir. Infelizmente, nessa caminhada, muitos não têm conseguido prosseguir a seguir a Jesus. Muitas vezes por ser incapaz de renunciar ao mundo, ao negar a si mesmo, aos desejos, prazeres, as fantasias. Então, hoje eu convido a você a ter essa paixão pela colheita e a seguir a Jesus por onde ele quiser, para que venha existir um milagre, alegria, amor e confiança em nossas vidas. O mundo vai falar muitas vezes, nossos amigos, colegas, aquilo que Jesus é contrário. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta do propósito do amor, nos afasta do vínculo que eu tenho, que nós temos de sermos irmãos em Cristo, é mal aos olhos de Deus. E aí, por que é que eu devo servir a Jesus? Por que é que eu devo amar a sua obra? Por que é que eu devo ter paixão pela colheita? Até porque o servir a Jesus é algo pessoal. É uma escolha que nós teremos que fazer. A exemplo de quem? Diz no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu.
Opa, olha aí, que exemplo. Uma escolha pessoal de Levi, também conhecido como Mateus. Muitas vezes, dúvida pode nos cercar, mas a única saída que temos é Jesus. O único caminho que temos é Jesus. Ele mesmo afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas você pode perguntar, quais são os benefícios que vai me trazer em seguir a Jesus? Por que eu buscarei exatamente isso? Simplesmente por quê? Porque Jesus, e aí dá algo assim, uma alegria tremenda no meu coração. Porque Jesus nos amou primeiro. Eu não sei se você já tem uma experiência e conhece o amor verdadeiro. E nessa fase da vida, nós já passamos por várias experiências. E muitas delas foram passageiras, doloridas, e foram rapidamente substituídas. Mas você já experimentou o verdadeiro amor que vem de Deus? Como eu disse, nós perdemos tudo por causa do pecado. Mas não perdemos o amor de Deus. Deus nos ama muito, muito mesmo. E esse amor é provado através de seu Filho Jesus. Devemos refletir nesse amor diariamente para que possamos fazer a obra dele com comprometimento. Lembrando que a nossa missão tão somente é semear. Nossa missão é lançar. Quem prepara o campo, os corações, é Deus. Mas nós devemos amar essas pessoas. Aí você pode pensar, mas muitos têm um coração duro, muitos têm um coração... Não interessa. Não interessa que aquele coração, aquele campo que Deus preparou, pode estar pronto para receber a palavra que eu e você, por amor a esse serviço, por amor a essa plantação, devemos fazer com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque diz que a palavra lançada de modo nenhum voltará vazia. E é ele, prova isso, que ele tanto nos amou, como amou também aquele que necessita dessa palavra. A palavra de Deus diz, nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Por nós, Jesus tem o verdadeiro amor. Ele nos amou primeiro. Mesmo antes de nós nascermos, ele já nos amava de uma forma tão grandiosa que entregou a sua própria vida. E aí, meus queridos amados, isso já é um motivo suficiente para desencadear, para explodir um desejo de servir, um desejo de
plantarmos, de lançarmos a semente. E por quê? Porque Jesus é o único que estará conosco sempre. Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes os amigos nos abandonam, às vezes até mesmo dentro de casa nos sentimos sozinhos. Mas aí podemos entrar no nosso quarto e conversar com o nosso Pai Celestial através de Cristo Jesus. Sim, a sensação de solidão ela é tirada. E o próprio salmista diz que, quando vivenciou isso, ele diz que levantou os seus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E ele ainda diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Servir, amar o serviço que Cristo nos deu, é ter a certeza que nunca viveremos só, porque Ele nos fez uma promessa de nunca deixarmos sozinhos. Nessa caminhada, nesse trabalho, nós estamos com Cristo, através do seu Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus é a nossa proteção. Servir a Jesus é saber, na certeza, que não estamos desprotegidos. E é um dos benefícios. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Ou seja, Ele é o nosso refúgio, ou seja, o nosso retiro tranquilo, de que oferece paz, tranquilidade, sossego. Ele é a nossa fortaleza, lugar de defesa, de proteção. Ele é o nosso socorro, ou seja, o nosso auxílio. A ajuda, a assistência que ele oferece. E devemos compartilhar isso. Devemos amar ao próximo e levar esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro para todos que necessitem. E nesse tempo que vivemos de pandemia, mais ainda, o mundo precisa de Cristo Jesus. O mundo precisa de encontrar refúgio. O mundo precisa encontrar fortaleza. O mundo precisa de socorro. E esse amor ao servir a obra, amor à colheita, à plantação, deve estar nos nossos corações, na certeza que, conforme o Salmo 91, há proteção, há promessa que Deus está sempre conosco. Ou seja, servir a Jesus é um privilégio. Servir a Jesus é um dos maiores privilégios que nós poderemos fazer. Muito maior do que promoções de emprego, maiores do que ganhar na loteria, porque tudo é passageiro, tudo, mas aquilo que nós iremos receber de Deus, o galardão, isso é eterno. Então, diante da adversidade, diante da dificuldade, lembre-se que você deve amar essa obra, amar a Deus e ao serviço que você foi chamado. Aproveitemos essa fase que estamos passando para fazer a diferença e sermos influenciadores do Evangelho do Reino, influenciadores do Evangelho da Palavra de Salvação a essa geração. Sejamos luz. Então, tomemos a nossa decisão. Vamos lidarmos com os desafios que serão colocados à frente de cada um de nós. Mas lembremos
que em Cristo somos mais do que vencedores. Que a nossa luz brilhe cada vez mais e que a colheita seja próxima. Diz que ela vai produzir vários frutos. Não se preocupe. Façamos a nossa parte, porque é Deus que dá o crescimento. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos continuar orando para que esse momento difícil dessa pandemia possa passar e que nós possamos voltar a uma normalidade, né? E que Deus console os corações daqueles que perderam os seus entes queridos. Eu mesmo perdi minha mãe, minha irmã, mas em Cristo Jesus eu sei que somos vencedores e que elas encontrarão um galardão e nos encontraremos quando o nosso Rei Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.